Ô Luiz Felipe Dávila, a defesa do senador Sérgio Moro alega que não há nenhum tipo de lei que regule a pré-campanha no Brasil. Ou seja, como é que você estabeleceria um valor máximo ou mínimo que poderia ser gasto se você não tem essa lei que estabelece esse tipo de questão? Uma outra parte que é trazida pela defesa tem a ver com o que foi apontado pela relatoria até agora. Ok, os partidos estão acusando o Sérgio Moro, mas eles não trouxeram nenhuma referência do que seria um gasto mínimo, máximo ou o que teria superado, né? A alegação feita pelo Ministério Público Federal é de que Sérgio Moro poderia ter gasto pouco mais de 4 milhões e esses gastos superaram os 6 milhões. Ou seja, os valores acima ficaram em torno de 2 milhões e 30 mil reais. O que a defesa de Sérgio Moro alega é que na pré-campanha ele gastou pouco mais de 140 mil reais. Então, os números divergentes já servem para a gente entender de que maneira que essa ação vai correndo. E tem um detalhe importante também que é apresentado pela defesa de Sérgio Moro e que aí ganha um âmbito um pouco mais político, que é que na visão do ex-juiz e agora senador e também da defesa dele, é como se eles estivessem assistindo a um terceiro turno, ou seja, a eleição não acabou lá. E agora há um terceiro turno onde aparece o Sérgio Moro numa tentativa de ser condenado por ter feito uma pré-campanha que não fluiu como presidente da República e depois ter ganhado como senador no estado do Paraná. Duas coisas aí são fundamentais para compreender isso. Primeiro, não existe na lei o valor que você pode gastar na pré-campanha, mas tem um entendimento de que você pode gastar até 20% do valor total que custa uma campanha política. Uma campanha presidencial, 80 milhões, então se ele gastou 2, que a acusação gastou muito. Ou seja, campanhas presidenciais e parlamentares têm valores diferentes totalmente, também, né? Cada campanha é outra. Para a campanha presidencial. Aí, para a campanha do Senado, ele usou 140 mil, que está muito abaixo dos 20% do teto da campanha do senador. Então, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, vamos fatiar os processos de acordo com o gasto para cada eleição. Gastou 2 milhões para uma pré-campanha ali presidencial, não, é nada. Tá certo? Gastou 140 mil para uma pré-campanha ao Senado, é nada. Então, assim, não tem nenhuma extravagância nesse gasto, não é nenhum gasto exorbitante, né? Então, a primeira coisa, é bom o argumento técnico por causa disso. Ele mostra as coisas como elas são. E não misturar os números, colocar tudo na mesma coisa, dizer que, na verdade, a insinuação é que ele gastou mais de 2 milhões na pré-campanha ao Senado, o que é uma total mentira. Não existe isso, ele não gastou isso. Estão pegando a conta lá do Podemos, misturando com a conta do União e transformando tudo numa conta única para falar que o cara gastou isso. Então, assim, não faz o menor sentido. Então, é bom que a justiça esteja se manifestando de maneira técnica para esvaziar um discurso político-eleitoral absolutamente infundado. E como lembrou bem o Piperno aqui, é tentar transformar agora o TRE e o TSE no terceiro turno para cancelar o voto daquele que foi eleito legitimamente pelas pessoas. Pergunta lá no Paraná quem é o candidato deles ao Senado. É o Sérgio Moro, que foi recordista de voto. Então, precisamos respeitar as regras do jogo, respeitar a vontade do eleitor e não ficar criando o caso para anular aquilo que o eleitor confirmou nas urnas. Fala, Gustavo Segré. Essa situação agora, primeiro, eu acho que nas casas de apostas, quem apostava que o Moro não seria cassado deve estar ganhando um bolão, porque era todo mundo imaginando que o Sérgio Moro seria cassado. E aí, e me incluo, numa percepção errada, porque a gente, lamentavelmente, está acostumado a misturar a política com a justiça. Então, politicamente, todo mundo imaginaria que Sérgio Moro ia ser cassado. Por quê? O antecedente da tal Dallagnol mostrava isso. O TRE dizendo por unanimidade que ele estava certo e o TSE dizendo por unanimidade que ele estava errado e paf, todos os 345 mil votos no lixo. Mas isso politicamente pode ser um tiro no pé também de quem acusava, porque dá um enfoque muito alto para essa pessoa, mostrando para o eleitor que pode ter uma injustiça nessa determinação, porque não é técnica, não é jurídica, é política. E a política, quando entra na justiça, atrapalha tudo, ou quando a justiça deixa a política entrar. Então, essa situação de agora mostra que nós, inclusive muitos de nós, e me incluo, pensando que, como sempre foi uma questão política dentro da justiça,
o Sérgio Moro era cassado. E agora, ouvindo o relator, observamos que tecnicamente não tinha fundamentos, pelo menos para ele, e acompanhando a lógica desse relatório, a gente pode entender que, peraí, então era uma acusação política tentando trazer uma questão jurídica. Me parece que se mantido for o relatório e se, pelo que a gente vê, aprovado ou negada a cassação, aprovada a defesa do Sérgio Moro, isso pode levar o TCE e vai colocar numa saia justa no TCE, porque vai de novo contra uma determinação do TRE, que tecnicamente defendeu, e aí fala, será que não é visto pelo eleitor como uma luta contra a Lava Jato e contra o responsável da Lava Jato? Isso não pode eleitoralmente elevar o preço, o valor político de Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro? Na minha opinião, sim. Mas temos que aguardar porque certamente vai ter recurso independente do resultado. Piperno, que leitura que você faz desse argumento que foi apresentado agora pelo Gustavo Segré? Veja, esse é só o primeiro tempo do jogo. O TRE do Paraná, até pelo precedente do processo lá do Dallagnol, ele já mostrou que ele tem entendimentos, digamos, pelo menos diferentes daqueles do TSE. Mas você entende que, a partir do argumento do Segré, que se o TSE nos trouxer mais um entendimento contraditório ao TRE e com outra figura pertencente à Lava Jato, uma das principais, Sérgio Moro, assim como Deltan Dallagnol, é como se isso significasse algum tipo de resposta contrária ao que foi a Lava Jato ou tentar passar a borracha no que fez a Lava Jato a partir das questões que foram descobertas sobre a forma como a investigação aconteceu durante essa operação? Veja, vou dizer algo aqui que não é nenhuma insinuação, mas é também um argumento possível lá para o outro lado. O outro lado, no caso o TSE, poderia, por exemplo, dar a entender que a Justiça do Paraná tem um alinhamento com essas figuras. Eu não estou dizendo, veja bem, que isso seja fato, que seja real. Agora, eu estou dizendo que, como no primeiro processo o resultado foi diametralmente oposto, é óbvio que ele também está passando esse recado. Agora, eu repito, eu tenho assim, um pé atrás, eu tenho muito receio desses processos. Eu me lembro até o processo lá de cassação da chapa Dilma Temer. Esse processo, ele foi inaugurado, né, por conta daquela ação do Aécio, só que depois disso a Dilma foi cassada, só que isso não determinou a extinção do processo. E o resultado final foi de 4-3, o voto decisivo do Gilmar Mendes, um ministro claramente próximo aí, não só do ex-senador Aécio, hoje deputado, mas também do então presidente Temer. E o presidente Temer, meses antes, havia, até por questão constitucional, né, havia indicado 2 ministros para o TSE. 2 saíram, então é atribuição do presidente da República indicá-los. Veja, não é que houve uma distorção do julgamento. O Temer cumpriu o dever constitucional, indicando 2 ministros que votaram a favor dele. E com tudo isso, o placar foi de 4-3 por uma ação, no mínimo, muito esquisita. Mas vejam, essas ações elas podem ganhar corpo e aí a decisão é algo indecifrável. E, por vezes, surpreendente e, infelizmente, várias vezes elas vão de acordo com os ventos políticos. Infelizmente, as cortes elas também votam olhando lá a temperatura da opinião pública. Errado, né? Quem vai primeiro? Vai lá, Gani. Não. Quanto maior a instância, eu tenho uma impressão que mais político tende a ser o julgamento. Quanto menor a instância, mais técnico tende a ser o julgamento. Em relação a essa questão que o Segré muito bem levantou, que pode alavancar ainda mais futuramente a candidatura do Sérgio Moro para um outro cargo, eu concordo absolutamente. A gente já percebe isso com o Deltan Dallagnol, já há um sentimento, e aqui não é a minha opinião, eu estou fazendo uma leitura em relação a uma percepção da sociedade. Então, há uma percepção da sociedade de perseguição política a algumas pessoas e a alguns políticos. Muito bem. Se, de novo, o TSE vai numa direção contrária ao TRE, como ocorreu
com Deltan Dallagnol. E Deltan Dallagnol, vamos lembrar que foi um julgamento em 1 minuto e meio, né, de algo que nem tinha sido aberto, não havia um PAD contra ele. Esse é o ponto. E aí, se isso se repete novamente com o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, enfim, e o atual senador, novamente reforça essa percepção perante a sociedade. E essas figuras, numa próxima eleição, eles podem sim voltar mais fortes do que já eram. O que foi, Gustavo Segré? Não, é que o que o Piperno menciona tem lógica, claro, mas não podemos atribuir, ou seja, não é que não podemos, até devemos atribuir, mas soa muito estranho quando nós atribuímos a figura de um ministro, de qualquer instância, vinculado perto ou longe de um partido político. A característica da justiça é a sua imparcialidade. Por isso nós temos como figura referencial da justiça uma mulher de olhos vendados com uma balança na mão. Então não deveria ter uma situação de como é amigo ou é inimigo. Lembrando que no caso da Deltan Dallagnol foi uma interpretação futurista de algum acontecimento jurídico que não tinha acontecido. Ou seja, nós estamos prevendo que isso poderia acontecer, então cortamos agora e tiramos ele do cargo. Nesse momento, não colocar ele inelegível, politicamente falando, com certeza alavanca ele para qualquer cargo que ele vai querer se colocar. E isso pode ser, essa relatoria de agora deve deixar muita gente contrariada, porque, de novo, muitos pensavam que a cassação de Sérgio Moro era dada como certa, ao ponto que já tinha distribuído quem seriam os candidatos para ocupar o seu lugar. Quer acrescentar algo, Piperno? Porque eles estavam questionando o que você trouxe. Sim, isso aí, quanto a, enfim, uma miríade de candidatos, eu acho que isso não vai acabar, isso não termina hoje. Hoje é só o primeiro tempo do jogo. Eu acho que nessa história toda, muito mais esquisito, claro que deve ter algum respaldo jurídico na lei e tal, mas algo que eu tenho muita dificuldade para assimilar é, por exemplo, o que aconteceu com a deputada Rosângela Moro, que eleita por São Paulo, muda o domicílio eleitoral lá para o Paraná, já também para ficar esquentando o banco. Ou seja, se o Moro for cassado, ela é uma pré-candidata à vaga dele. Ué, foi eleita deputada por São Paulo. E, de repente, pode assumir, enfim, caso vença nas urnas e tal, pode herdar um mandato para senadora em outro estado. E isso é uma coisa esquisita, que aí, enfim, a legislação do Brasil tem que talvez tenha que ser reformulada para não permitir esse tipo de coisa. Isso te parece esquisito, Luiz Felipe Dávila? Eu vi que você queria se manifestar também aqui ao lado. São duas coisas em relação à justiça. Primeiro é isso. A politização da justiça é a pior coisa que pode existir para a própria justiça, porque isso acaba corroendo a credibilidade da justiça. A história depende de onde eu caio, em que vara eu caio, eu vou ser condenado ou absolvido. Então, isso é muito ruim. E o custo político de uma eventual revisão da decisão do TRE no TSE, no caso do Sérgio Moro, ela é muito mais alta do que no caso do Deltan. Porque nós temos falas explícitas do presidente da República numa entrevista dizendo que um dos objetivos dele na presidência da República é acabar com a vida do senador Sérgio Moro. Então, isso está dito. Isso é fato. Então, assim, é algo que coloca um peso político muito maior numa eventual cassação política de Sérgio Moro. Então, eu vejo um pouco diferente da situação do Deltan, porque o peso político da cassação de Sérgio Moro por razões absolutamente políticas e não técnicas vai fazer tudo o que essa polarização precisa, é criar mais um mártir aqui. A polarização vive de mártires, né? Precisa ter um martírio aqui, precisa ter injustiça aqui para o contraste continuar acontecendo, né? É exatamente isso que a gente está fazendo, dando pano para manga para que uma injustiça transforme alguém em perseguição política, que é tudo o que nós precisamos para continuar mantendo essa nefasta polarização política no Brasil, que distancia a discussão dos reais problemas brasileiros que nós temos de enfrentar. Bom, a relatoria ali de Luciano Carrasco, né, está tomando um longo tempo e talvez tenha a ver com a quantidade de documentos que ele fez questão de dizer que analisou, né, desde bilhetes de viagens até as documentações que foram apresentadas pela defesa e também pelos partidos para acusar Sérgio Moro de uma tentativa de abuso de poder econômico e também de Caixa 2.